A sala do Jardim no Fairmont estava tomada de rosa. Balões rosa, serpentinas rosa, rosas rosa em todas as mesas e um enorme bolo rosa em formato de carrinho de bebê. O chá de bebê da minha irmã Nathalie era exatamente o que ela sempre quis, elegante, caro e totalmente focado nela. Sentei-me em uma mesa próxima ao fundo, observando 30 mulheres se derreterem por pequenos body de bebê e discutirem as vantagens de várias marcas de carrinho. Nathalie brilhava no centro de tudo, a mão constantemente pousando em sua barriga de grávida, o sorriso largo e satisfeito. Não é maravilhoso, disse minha tia Susan, acomodando-se na cadeira ao meu lado. Uma menina para Nathalie. Sua mãe deve estar nas nuvens. Está muito animada. E você, Catherine? Quando vai dar netos para sua mãe? Antes que eu pudesse responder, minha prima Emily se juntou a nós. Oh, Susan, não pressione a Catherine. Você sabe da situação dela. Susan olhou confusa. Emily baixou a voz para o que provavelmente achava que era um sussurro, mas que se espalhou por toda a mesa. O acidente há 5 anos, disseram a ela que nunca poderia ter filhos. Ah, que terrível, disse Susan, acariciando minha mão. Sinto muito, querida. Deve ser devastador. Foi difícil, disse eu com cuidado. Mas você se conformou, não é? Emily perguntou, com um tom carregado de falsa simpatia. Aceitação é tão importante. Sim, eu fiz as pazes com isso. É muito corajoso, disse Susan. Nem toda mulher conseguiria lidar com uma perda dessas. Que perda! Minha mãe apareceu atrás de nós carregando um prato de petit fours. Estávamos apenas falando sobre a incapacidade da Catherine de ter filhos, disse Emily. Como ela tem sido tão corajosa com isso? A expressão da mamãe mudou. Uma mistura de pena e algo que parecia quase satisfação. Sim. Catherine aprendeu a aceitar suas limitações. Deve ser difícil, disse Susan, observando Nathalie se preparar para a maternidade, quando você não pode ter essa experiência. Estou feliz pela Nathalie, eu disse com sinceridade. Claro que está, disse minha mãe, apoiando o prato na mesa. Você sempre foi solidária, mesmo com suas próprias circunstâncias. A palavra pairou no ar como uma acusação. Nathalie chamou a atenção de todos. Obrigada a todos por virem. Isso significa muito para mim e para o Brad. Mal podemos esperar para conhecer nossa pequena. Palmas encheram a sala. E eu preciso dizer, continuou Nathalie, encontrando meus olhos à distância, sou especialmente grata por esta bênção porque nem todo mundo tem a sorte de se tornar mãe. Mais olhares de simpatia na minha direção. Algumas mulheres, ela continuou, enfrentam desafios que tornam a maternidade impossível, e meu coração vai para elas. Sério, vai mesmo. Bebi meu chá e não disse nada. Os jogos começaram, adivinhar o peso do bebê, combinar bebês de celebridades com os pais, criar sabores de papinha vendados. Participei quando necessário, sorri quando esperado e olhei discretamente para meu relógio. 14h47, faltavam 13 minutos. Catherine, querida, disse mamãe, acomodando-se na cadeira que Susan havia deixado. Como você está de verdade? Honestamente, estou bem, mãe. E você? Por que isso deve ser tão difícil para você? Sua irmã mais nova tendo um bebê quando você não pode. Eu realmente estou feliz pela Nathalie. Claro que está. Você sempre foi altruísta. Ela apertou minha mão. Mas tudo bem lamentar o que você perdeu. Lamentar os filhos que você nunca terá. Eu não estou lamentando, mãe. A negação é uma parte natural do luto. Eu não estou em negação, Catherine. Ela interrompeu gentilmente. Os médicos foram muito claros. Depois do acidente, os danos foram graves demais. Você não pode ter filhos. Aceitar isso é o primeiro passo para a cura. Eu sei o que o médico disse. Então por que parece tão calma em relação a isso? Porque tive 5 anos para processar. 5 anos? Ela repetiu, com tristeza. 5 anos convivendo com esse peso. Não é à toa que você se jogou no trabalho. Meu trabalho é gratificante. Tenho certeza que é. Mas não é a mesma coisa que ser mãe. Nada é.
Do outro lado da sala, Nathalie abria outro presente, uma bolsa de fraldas de grife que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Olhe para ela, disse mamãe com nostalgia. Tão feliz, tão completa. Isso é o que a maternidade faz. Completa uma mulher. Algumas mulheres encontram completude de outras formas. É mesmo? Ou elas apenas se dizem isso para lidar com o que estão perdendo? Bebi mais um gole de chá e olhei para o relógio. 14h51, faltavam 9 minutos. Emily voltou com minha tia Margarete. Catherine, estávamos falando sobre você. Que ótimo. Achamos que você deveria considerar a adoção, disse Margarete, sentando-se com a confiança de quem entrega uma grande sabedoria. Eu sei que não é a mesma coisa que ter seus próprios filhos, mas é melhor do que nada. Agradeço a sugestão. Há tantas crianças precisando de um lar, acrescentou Emily. E já que você não pode ter filhos biológicos, a adoção poderia dar propósito à sua vida. Minha vida já tem propósito. Tem mesmo? Perguntou minha mãe suavemente. Catherine, você tem 41 anos. Construiu uma carreira de sucesso. Sim. Mas, no final do dia, você volta para uma casa vazia. Sem marido, sem filhos, só trabalho. Na verdade, eu sei que é difícil de ouvir, ela continuou. Mas alguém precisa ser honesto com você. Você vem evitando a realidade da sua situação há 5 anos. É hora de encarar os fatos. Quais fatos? Especificamente que você está sozinha, que sempre estará sozinha, que o acidente não apenas danificou seu corpo, mas também seu futuro. As palavras caíram como socos. Margarete acenou com simpatia. Sua mãe está certa. Você precisa aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Talvez a terapia ajude a aprender a lidar com o luto de forma adequada. Eu não preciso de terapia. Todo mundo precisa de terapia depois de um trauma como o seu, disse Emily. O acidente, a internação, o diagnóstico. Isso não é algo que você simplesmente supera. Eu não estou tentando superar. Estou vivendo minha vida. E você está? A voz da mãe se elevou ligeiramente, atraindo a atenção das mesas próximas. Porque, do jeito que estou vendo, você está presa, congelada no tempo, incapaz de seguir em frente com o que perdeu. Eu não perdi nada. Você perdeu tudo, disse ela, a voz falhando. Maternidade, família, o futuro que você deveria ter tido. E, em vez de aceitar, você se enterrou no trabalho, fingindo que está tudo bem quando claramente não está. A sala ficou em silêncio. Até Nathalie havia parado de abrir presentes. Mamãe ficou de pé, falando para todos como se estivesse fazendo um discurso fúnebre. Desculpem-me por me emocionar, pessoal. É que é difícil ver minha filha sofrer. Ver ela fingir que está bem quando está tão claramente quebrada. Mãe, 5 anos atrás, ela continuou, Catherine sofreu um terrível acidente de carro. Os médicos salvaram sua vida, mas não puderam salvar sua capacidade de ter filhos. Os danos foram graves demais. 30 mulheres me encaravam com expressões iguais de pena. Ela foi tão corajosa com isso, continuou mamãe, agora com lágrimas escorrendo, tão estoica. Mas eu sou mãe dela. Sei que ela está sofrendo. Sei que está quebrada por dentro. Mercadoria danificada, minha tia Margarete sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Muito quebrada para jamais ter filhos. A pena na sala era sufocante. Eu sorri e olhei para meu relógio. 14h59, faltava apenas 1 minuto. Catherine, disse Nathalie, levantando-se com alguma dificuldade, a barriga grávida em evidência, quero que saiba que não tomo isso como garantido. Minha capacidade de me tornar mãe. Sei como é precioso, especialmente vendo o que você perdeu. Agradeço, Nath, disse eu, e espero que ser tia da minha filha te dê um pequeno gosto da maternidade. Não será a mesma coisa, obviamente, mas é algo muito gentil, porque você merece estar perto de crianças, mesmo que não possa ter as suas próprias. Você merece experimentar essa alegria, mesmo que indiretamente. A condescendência era de tirar o fôlego. Mamãe enxugou os olhos. Que lindo, Nathalie.
Tão generosa de sua parte incluir a Catherine na vida da sua filha, dadas as circunstâncias dela. Claro, disse Nathalie. Família cuida da família, especialmente daqueles que não podem se cuidar sozinhos. 15 horas, a porta da sala do jardim se abriu. Maria entrou empurrando um carrinho de bebê triplo personalizado. Dentro dele estavam meus trigêmeos de 2 anos, Sofia, Lucas e Emma. 3 crianças perfeitas, com cachos escuros e olhos brilhantes, vestindo roupas coordenadas que escolhi naquela manhã. Todos os olhares se voltaram para eles. Atrás de Maria, meu marido, Dr. Alexander Cross, entrou carregando nossos gêmeos de 6 meses, James no braço esquerdo e Lily no direito. Ambos estavam acordados e atentos, com pequenos punhos segurando a camisa social de Alexander. A sala caiu em absoluto silêncio. Alexander, alto, distinto, com fios de prata no cabelo escuro, apesar de ter apenas 45 anos, atravessou a sala até mim. Ainda estava de jaleco, tendo vindo diretamente do Massachusetts General Hospital. Desculpe o atraso, querida, disse, inclinando-se para me beijar. A craniotomia demorou mais do que o previsto. Reparação complexa de aneurisma. Eu fiquei ajustando meu vestido. E a paciente? Estável. Bom prognóstico. O Dr. Martinez está monitorando-a na recuperação. Maria trouxe o carrinho até a nossa mesa. Sofia me avistou e estendeu os braços. Mamãe? Eu a levantei, acomodando-a no meu quadril. Lucas e Emma fizeram o mesmo, ambos querendo abraços. Sentiram minha falta? Perguntei, beijando cada cabecinha cacheada. Sentimos, mamãe? Confirmou Emma. Só ficamos separados por 2 horas. Uma eternidade, disse Lucas. Sério. Alexander me entregou Lily enquanto segurava James. Estavam perfeitos, como sempre, disse Maria. Comeram todo o almoço. Até os vegetais? Perguntei. Cada mordida, confirmou ela, com seu inglês carregado de sotaque. Esses 3 comem muito bem. E os gêmeos? James comeu 6 onças. Lily, 5. E ambos tiraram boas sonecas. Você é um tesouro, Maria. É um prazer, Senhora Cross. Esses bebês são fáceis. A xícara de chá da mamãe escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão. O estrondo pareceu quebrar a paralisia de todos. Catherine, sussurrou Nathalie. O quê? Quem? Desculpe interromper seu chá, disse eu, ajustando Lily nos meus braços enquanto Sofia se agarrava ao outro lado. Mas eu precisava alimentar os gêmeos. Eles têm um horário rígido. Os gêmeos? Repetiu a mãe, com voz trêmula. Você tem gêmeos? De 6 meses? Sim, James e Lily. E estes são meus trigêmeos de 2 anos, Sofia, Lucas e Emma. 5 filhos? Disse tia Margarete, com a voz embargada. Você tem 5 filhos? Tenho. Alexander sorriu para as mulheres reunidas. Sou o Dr. Alexander Cross, marido da Catherine. Chefe de neurocirurgia do MES General. Desculpe invadir a festa, mas nossa babá mandou mensagem dizendo que os gêmeos estavam ficando irritados. Marido? Repetiu Emily mecanicamente. Estamos casados há 4 anos, disse eu. Uma cerimônia pequena em Martha's Vineyard. Apenas amigos próximos e colegas. Não fizemos alarde nenhum. É verdade, sussurrou mamãe. Nos conhecemos em um evento beneficente do hospital. Eu estava lá representando minha empresa. Fabricamos equipamentos cirúrgicos. Alexander era o palestrante principal. Começamos a conversar sobre inovações em cirurgia da coluna e não paramos mais. Alexander riu. Ela sabia mais sobre ferramentas neurocirúrgicas do que a maioria dos meus residentes. Fiquei impressionado. Ele era brilhante, disse eu, e gentil e engraçado. 6 meses depois, ele pediu minha mão. Se você sabe, disse Nathalie. Com Catherine, eu soube imediatamente, disse Alexander, trocando James de braço. Sofia puxou meu colar. Suco, mamãe. Maria trouxe os copinhos com bico, querida.
Maria retirou 3 copinhos do bolso da bolsa de fraldas, porque, claro, ela trouxe uma bolsa de fraldas. Uma de grife, que provavelmente custava mais do que tudo que Natalie havia ganhado até hoje, somado. O acidente, finalmente disse mamãe. O médico disse que eu teria dificuldade para engravidar naturalmente. Corrigi, não que eu nunca pudesse ter filhos. Há diferença. Mas você nos disse. Eu disse que os médicos estavam preocupados com minha fertilidade. Vocês decidiram que isso significava que eu jamais teria filhos. Não corrigi vocês porque estava cansada da sua constante interferência na minha vida pessoal. Interferência, disse a mãe dele. Interferência. Perguntas sobre minha vida amorosa, sugestões sobre que tipo de homem eu deveria casar, opiniões sobre minhas escolhas de carreira. Eu queria privacidade. Então, quando vocês tiraram conclusões sobre minha fertilidade, eu deixei. Você nos deixou pensar que era estéril, disse tia Margarete, horrorizada. Eu deixei vocês pensarem o que queriam. E o que vocês pensaram? Que eu estava quebrada, danificada, incompleta. Que minha vida não tinha propósito sem filhos. Estávamos preocupadas. Você foi julgadora. Há diferença. Alexander colocou James no carrinho e pegou o celular. Vou mostrar uma coisa a vocês. Todas têm Instagram? Cabeças confusas acenaram. Procurem por Dr. Alexander Cross. Sou eu, com um underscore entre os nomes. Várias mulheres puxaram os celulares. Oh meu Deus, respirou Emily. O Instagram de Alexander era público. 12.000 seguidores, principalmente profissionais de saúde e pacientes. Mas, espalhadas entre histórias de sucesso cirúrgico e artigos de neurociência, estavam fotos pessoais. Fotos nossas, nosso casamento em Martha's Vineyard, nós 2 descalços na praia, os trigêmeos recém-nascidos, 3 pacotinhos minúsculos no NICU. Fotos de família do Natal, Páscoa, férias de verão, anúncio do nascimento dos gêmeos. Incontáveis imagens da nossa vida juntos. Uma vida que construímos enquanto minha família assumia que eu estava sozinha e sem filhos. Você tem postado isso publicamente há anos, disse Natalie, rolando as fotos. Qualquer um poderia ter visto. Qualquer um que se desse ao trabalho de olhar. Concordei. Mas nenhum de vocês fez. Vocês estavam tão convencidos de que eu vivia uma vida triste e vazia que nunca pensaram em realmente conferir. Catherine tem mais de 40.000 seguidores no próprio Instagram, acrescentou Alexander. A conta da empresa dela tem 200.000. Todas as fotos estão lá. Que empresa? Perguntou mamãe, incrédula. Cross Medical, respondi. Fundada há 9 anos. Fabricamos equipamentos cirúrgicos avançados, especialmente para neurocirurgia e ortopedia. Somos fornecedores principais de 17 grandes redes hospitalares, incluindo o Mass General. Cross Medical? Repetiu Natalie, digitando no celular. Meu Deus, essa empresa teve 340 milhões de dólares de receita no ano passado. 347 milhões, corrigi. E projetamos 410 milhões este ano. A nova linha de equipamentos para fusão espinhal está indo muito bem. Você é dona de uma empresa de 347 milhões de dólares? Possuo 73% dela. Temos investidores de capital de risco que possuem o restante. Mas, sim, essencialmente. Mamãe sentou-se pesadamente. O rosto pálido. Como? Como não sabíamos disso? Negócios, disse eu. Vocês nunca perguntaram. Decidiram que eu estava quebrada e sozinha. E pararam de me ver como qualquer outra coisa. Mas nós falamos o tempo todo, disse mamãe. Falamos? Quando foi a última vez que perguntaram sobre meu trabalho? Meu trabalho de verdade? Não sua suposição de que eu tinha algum emprego pequeno e triste. Ela não respondeu no Natal. Continuei, vocês perguntaram se eu ainda estava fazendo aquela coisa médica. Essa foi sua frase exata. Eu disse que sim. Vocês mudaram de assunto para a gravidez da Natalie. Eu pensei que você era vendedora de equipamentos médicos ou algo pequeno, disse eu.
protestou mamãe, eu sou fundadora e CEO de uma grande empresa de fabricação de equipamentos médicos, mas vocês nunca perguntaram detalhes. Já tinham decidido que minha vida era vazia. Lucas puxou o jaleco de Alexander. Papai, parque. Depois que a mamãe terminar aqui, campeão, aí vamos ao parque. Promessa. Promessa. Nathalie ainda rolava o Instagram de Alexander. Tem fotos das suas férias na Grécia. No verão passado, vocês levaram os trigêmeos para Santorini. Alugamos uma vila, disse eu. 6 quartos, piscina privativa, vista para a caldeira. Os trigêmeos adoraram a praia. Deve ter custado uma fortuna, cerca de $40.000 por 2 semanas, mas planejamos durante meses, e as crianças mereciam uma viagem especial. $40.000, a ela sussurrou. Também temos uma casa em Birkers, acrescentou Alexander. 5 quartos à beira do lago. Vamos quase todos os finais de semana durante o verão. As crianças adoram lá. E sua residência principal? Perguntou Emily, quase inaudível. Beacon Hill, disse eu. Casa histórica, 7 quartos, renovada no ano passado. Precisávamos do espaço para os trigêmeos e gêmeos. Casas em Beacon Hill começam em 4 milhões, alguém comentou. A nossa foi 7,2 milhões, confirmou Alexander. Mas Catherine pagou à vista, então conseguimos um pequeno desconto. Mamãe soltou um som como se estivesse engasgada. A babá, disse Margarete, olhando para Maria. Você tem uma babá em tempo integral? Maria é nossa babá principal, disse eu. Também temos Helena, que cuida das noites e finais de semana quando Maria está de folga, e Clara, que ajuda durante a semana quando viaja a trabalho. 3 babás, disse Nathalie, com voz baixa. 5 filhos exigem muito apoio, especialmente com a agenda cirúrgica do Alexander e minha empresa. Acreditamos em pagar bem por um excelente cuidado infantil. Quanto vocês pagam? Perguntou Emily. Isso é entre nós e nossas funcionárias, respondi, suavemente, mas de forma significativa, muito acima do valor de mercado. Elas valem cada centavo. Emma começou a se mexer. Desce, mamãe. Assentei, mantendo a mão nas costas dela enquanto ela se dirigia para o bolo rosa. Bolo? Perguntou esperançosa. Esse é o bolo da tia Nathalie, querida. Temos cupcakes em casa. Cupcakes melhor. Muito melhor. Chocolate com granulados, do jeito que você gosta. Ela voltou para mim, satisfeita. Mamãe encontrou a voz. O acidente. Você disse que os médicos estavam preocupados com sua fertilidade. Estavam. O trauma no meu abdômen levantou dúvidas sobre minha capacidade de engravidar. Mas trabalhei com excelentes especialistas em reprodução, fiz tratamento, tomei precauções e, quando Alexander e eu estávamos prontos para começar uma família, tentamos a fertilização in vitro. Fertilização in vitro? Repetiu ela. A primeira tentativa nos deu os trigêmeos. Implantamos 2 embriões, mas um se dividiu. Surpresa! Gêmeos idênticos, Lucas e Emma, e Sofia. E os gêmeos? Perguntou Nathalie. Concepção natural. Na verdade, aparentemente, as preocupações dos médicos foram exageradas. Meu corpo se recuperou melhor do que o esperado. Alexander sorriu. Ela teve uma gravidez perfeita com James e Lily. Sem complicações. 3 quilos cada. Parto às 39 semanas. Você nunca nos contou, disse mamãe, agora com lágrimas escorrendo. Nada disso, o casamento, os tratamentos de fertilidade, as gestações. Vocês teriam me apoiado? Ou teriam interferido, oferecido conselhos não solicitados, tornado tudo sobre vocês? Nenhuma resposta. Eu queria que minhas gestações fossem privadas. Minhas e de Alexander, nossa alegria, nossa jornada. Sem os seus comentários ou julgamentos, teríamos sido felizes para vocês, não teríamos? Porque há 2 horas, vocês ficaram na frente de 30 pessoas e me chamaram de quebrada. Mercadoria danificada. Muito quebrada para jamais ter filhos. O rosto da mamãe se contorceu. Eu não quis dizer.
Você quis dizer exatamente o que disse. Vocês passaram 5 anos me sentindo pena, se achando superiores a mim, usando minha suposta tragédia para se sentirem melhor sobre suas próprias vidas. Isso não é justo, protestou Nathalie. Não é? Quantas vezes vocês contaram para os outros sobre a sua pobre irmã Catherine, que não pode ter filhos? Quantas vezes usaram minha suposta infertilidade para apreciar mais a própria fertilidade? Ela ficou pálida. Eu imaginei. Maria olhou para o relógio. Senhora Cross, os gêmeos vão precisar das mamadeiras em breve. Vamos alimentá-los aqui, disse eu. Quero que minha família veja como a vida deles realmente é. Maria preparou 2 mamadeiras com a quantidade correta de leite. Peguei uma, Alexander pegou a outra. Nos acomodamos nas cadeiras e alimentamos os gêmeos enquanto os trigêmeos brincavam silenciosamente com os brinquedos que Maria trouxe. 30 mulheres observavam em silêncio absoluto enquanto realizávamos esse ato absolutamente normal de paternidade. São lindos, finalmente disse Susan. Todos lindos. Obrigada. E você parece tão natural, tão feliz. Eu estou feliz. Mas por que não nos contou? Perguntou mamãe novamente. Por que nos deixar pensar que você estava sofrendo? Porque eu estava cansada, mãe. Cansada do julgamento constante de vocês. Cansada de defender minhas escolhas. Cansada de ser medida em comparação com Nathalie e sempre achar que não alcanço. Nós nunca. Vocês sempre. A Nathalie vai se casar. Por que você não é casada? A Nathalie vai ter um bebê. Por que você não tem um bebê? A vida da Nathalie é perfeita. Por que a sua é tão vazia? Só queriam que eu fosse feliz. Eu era feliz. Eu estou feliz. Mas minha felicidade não se parece com a de vocês, então não puderam aceitá-la. Alexander terminou de alimentar James e o arrotou com a facilidade de quem já faz isso há muito tempo. Catherine é a mulher mais incrível que já conheci. Ela dirige uma empresa multimilionária, cria 5 filhos, apoia minha carreira e ainda encontra tempo para ser voluntária no hospital infantil. Você é voluntária? Perguntou Emily. Toda quarta-feira, confirmei. Leio para as crianças no setor pediátrico. Já faço isso há 3 anos. 3 anos? Sussurrou mamãe. Você faz voluntariado há 3 anos e nunca mencionou. Eu menciono, vocês é que não ouvem. No mês passado, disse que estaria ocupada na quarta por causa do compromisso no hospital. Vocês assumiram que eu tinha uma consulta médica. Achei que vocês estavam doentes. Vocês assumiram que eu estava doente porque já tinham decidido que eu era quebrada e frágil. Sofia subiu no meu colo, tomando cuidado para não mexer em Lily. Mamãe, vamos para casa agora. Logo, querida. Só mais alguns minutos. Quer ver o quarto? Seu quarto em casa é muito mais bonito do que aqui. Quarto rosa. Sim, seu quarto rosa, com todos os seus bichinhos de pelúcia. E o quarto azul do Lucas e o quarto amarelo da Emma. Exatamente, disse eu. Nathalie ficou quieta por vários minutos apenas observando. Cada um deles tem seu próprio quarto. Casa de 7 quartos, lembrei. Suíte master para Alexander e eu. Um quarto para cada trigêmeo. Eles estão na idade em que precisam do próprio espaço. Quarto para os gêmeos e um quarto de hóspedes. Mas isso são apenas 6 quartos. O 7º é meu escritório em casa. Trabalho de casa 2 dias por semana. Sua empresa deixa você trabalhar de casa? Eu sou a CEO. Eu defino a política. E sim, acredito no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Na verdade, isso vale para toda a empresa. Todos os nossos funcionários têm opções de horários flexíveis. Alexander ficou de pé, acomodando James novamente no carrinho. Catherine revolucionou a cultura da empresa quando assumiu. Os índices de satisfação dos funcionários aumentaram 73%. A produtividade cresceu 41%. Aparentemente, tratar bem as pessoas é bom para os negócios. Quando você assumiu? Perguntou Margarete, pensei que você tinha fundado a empresa. Eu fundei, mas também fui chefe de P&D nos primeiros 5 anos.
Só assumi como CEO há 4 anos, quando meu antecessor se aposentou. Então você comandou o P&D enquanto estava grávida dos trigêmeos? Disse Emily, lentamente. No segundo trimestre. Tirei licença maternidade de 3 meses após o nascimento deles e depois voltei em meio período. A mãe de Alexander ajudou muito. Ela ficou conosco por 6 meses. Minha mãe adora Catherine, disse Alexander. Continua perguntando quando vamos dar mais netos para ela. Mas... Mamãe parecia fraca. Você quer mais filhos? Estamos discutindo, disse eu. Talvez em alguns anos. Gostaríamos de ter 6 no total. 6 filhos? Disse Nathalie, rindo, um som levemente histérico. Eu estou tendo um bebê e mal consigo dar conta. Você tem 5 e ainda fala em ter mais. Pessoas diferentes, capacidades diferentes. Você será uma mãe maravilhosa para sua filha. Eu só me dou melhor com o caos. Caos? Ela repetiu, olhando para meus 5 filhos bem comportados. Eles parecem perfeitos. Têm seus momentos. Lucas fez um escândalo ontem por causa dos sapatos. Emma se recusa a comer qualquer coisa verde. Sofia está passando por uma fase em que só se comunica sussurrando. Ainda assim, disse Nathalie, baixinho, eles são incríveis. São mesmo. Tenho muita sorte. Mamãe se levantou abruptamente. Preciso falar com você a sós. Mãe, por favor. Catherine. 5 minutos. Olhei para Alexander, que assentiu. Eu cuido deles. Mamãe e eu fomos para um canto mais silencioso da sala do jardim. Desculpe, disse ela imediatamente. Por tudo, por presumir, por julgar, por sentir pena de você. Ok. Ok. Isso é tudo que você tinha para dizer. O que você quer que eu diga? Que está tudo bem. Que eu te perdoo. Ainda estou processando. Passei 5 anos pensando que você estava sozinha e quebrada, e você estava construindo essa vida incrível. Eu estava. Por que não me contou? Por que não me deixou fazer parte disso? Pensei cuidadosamente na minha resposta, porque no momento em que eu te dissesse que estava namorando Alexander, você teria interferido. Você teria querido conhecê-lo imediatamente, avaliá-lo, garantir que ele fosse bom o suficiente. Vocês teriam nos sobrecarregado. Eu teria ficado empolgada. E você teria sido demais. E quando eu fiquei grávida dos trigêmeos, você teria estado aqui o tempo todo oferecendo conselhos que eu não pedi, criticando minhas escolhas, tornando minha gravidez sobre você. Isso não é, ela parou. É justo. Provavelmente é verdade. Eu queria que minha gravidez fosse minha, meu casamento fosse meu, meus filhos fossem meus, sem a sua intervenção constante. Mas eu sou sua mãe, disse ela, e é por isso que doeu tanto quando você me chamou de mercadoria danificada na frente de 30 pessoas. Eu comecei a chorar. Estava preocupada com você. Achei que você estava sofrendo. Eu parecia estar sofrendo? Eu alguma vez reclamei ou pedi piedade? Não. Mas, vocês decidiram que eu devia estar sofrendo porque minha vida não se parecia com a de vocês. Porque eu não era casada com filhos aos 30. Porque eu foquei na carreira. Eu queria que você fosse feliz. Eu era feliz. Eu estou feliz. Mas minha felicidade não se encaixava na sua definição. Então vocês não conseguiam enxergá-la. Ela enxugou os olhos. Podemos recomeçar? Posso conhecer meus netos? Isso depende de você. O que isso significa? Significa que você pode ser uma avó amorosa e apoiadora que respeita limites. Ou pode ser uma presença interferente e crítica que mina minha paternidade. A escolha é sua. Quero ser a primeira. Então serei. Posso. Posso segurar um dos gêmeos? Voltamos para o grupo. Alexander entregou Lily para ela, mostrando como apoiar a cabeça do bebê. Mamãe olhou para Lily e começou a chorar novamente. Ela é perfeita. É. Tem seus olhos e o nariz do Alexander. E eu perdi tudo.
A gravidez, o parto, os 6 primeiros meses. Você perdeu porque eu estava ocupada demais sentindo pena de você para ver o que realmente estava acontecendo. Sim, ela olhou para mim por cima da cabeça de Lily. Vou fazer melhor. Prometo. Serei a avó que eles merecem. Tomara. O chá de bebê recomeçou, mas a energia havia mudado completamente. Em vez de celebrar a maternidade iminente de Nathalie, todos queriam conhecer meus filhos, perguntar sobre minha empresa, admirar minha vida. Nathalie estava sentada no canto, cercada por presentes ainda fechados, parecendo perdida. Senti uma pontada de culpa. Este era o dia dela. Aproximei-me e sentei ao lado dela. Desculpe por ter ofuscado seu chá. Não peça desculpas. Isso é, eu nem sei o que é. Não planejei assim, mas quando mamãe me chamou de mercadoria danificada, eu simplesmente não pude mais deixar passar. 5 anos, ela disse baixinho. Você nos deixou pensar que estava quebrada por 5 anos. Eu não deixei vocês pensar em nada. Vocês assumiram porque não corrigi. Você teria acreditado se eu dissesse, na verdade, estou bem? Ou vocês teriam apenas pensado que eu estava em negação? Ela não tinha resposta. Estou feliz por você, Nath. Sério? Você vai ser uma ótima mãe. Eu? Porque eu olho para você com 5 filhos, uma empresa e um casamento com um neurocirurgião, e penso que mal consigo dar conta de um bebê. A jornada de cada um é diferente. É isso que você se diz? É o que eu sei. Você vai amar sua filha e fazer o seu melhor. Isso é tudo que alguém pode fazer. Ela tocou a própria barriga. Eu estava me sentindo tão superior, tão completa, porque eu ia ser mãe e você não. Eu sei. E você simplesmente deixou eu me sentir assim. Teria beneficiado alguma de nós se eu tivesse competido com você? Comparado nossas vidas? Não. Mas, meu Deus, Catherine, você deixou eu ser horrível com você. Você não foi horrível. Você foi humana. E, às vezes, seres humanos precisam se sentir superiores aos outros. Eu só não quis mais alimentar isso. Alexander apareceu com Emma no colo. Alguém quer ver a tia Nathalie. Emma caminhou até Nathalie e subiu no colo dela, bem ao lado da barriga grávida. Bebê aí dentro? Perguntou Emma, pressionando a mão na barriga de Nathalie. Sim, querida. Seu novo priminho, ou priminha. Eu vou ser boazinha com o bebê. Tenho certeza de que vai compartilhar os brinquedos, disse Nathalie. Isso é muito generoso. Emma sentiu com seriedade. Mamãe diz que compartilhar é bom. Nathalie olhou para mim. Você está criando eles muito bem. Estou tentando. Ficamos mais 1 hora. Os trigêmeos encantaram todo mundo. Os gêmeos dormiram tranquilamente, e Alexander contou histórias cirúrgicas que fizeram as enfermeiras presentes suspirarem. Quando estávamos nos preparando para ir embora, mamãe me puxou de lado novamente. Ação de graças, disse ela. Vocês vêm? Todos vocês? Vou pensar. Por favor, Catherine, me deixe começar a consertar isso. Olhei para ela de verdade, para as lágrimas nos olhos, o arrependimento sincero, a esperança desesperada. Vamos, eu disse. Mas, mãe, se você criticar minha forma de criar meus filhos, questionar minhas escolhas ou fizer qualquer comentário sobre como eu os educo, nós iremos embora imediatamente. Eu entendo. E se você me chamar de a mercadoria danificada de novo, em qualquer contexto, acabou de vez. Eu jamais faria isso. Você fez hoje, na frente de 30 pessoas. Então preciso saber que isso não vai acontecer novamente. Não vai. Eu juro que não vai. Então está bem. Estaremos lá no dia de ação de graças. Ela me abraçou, com cuidado para não esbarrar em Lily nos meus braços. Obrigada. Enquanto colocávamos as 5 crianças no nosso SUV da Mercedes, encomendado sob medida com 3 fileiras para acomodar as cadeirinhas, Alexander sorriu para mim. Isso correu bem, não foi? Você se posicionou, disse ele. Por você, por nós, pela nossa família. Isso exigiu coragem. Ou rancor.
Às vezes, rancor e coragem se parecem muito. Eu ri. Leva a gente pra casa, Dr. Cross. Para Beacon Hill, respondeu ele. Enquanto dirigíamos pelas ruas históricas de Boston, passando por sobrados antigos e postes de luz a gás, com nossos 5 filhos seguros em suas cadeirinhas, senti algo que não sentia havia anos perto da minha família. Paz. Eles sabiam agora. Tudo. O casamento, os filhos, a empresa, a vida que eu construí. Eles sabiam que eu não estava quebrada, nem danificada, nem incompleta. Eu era Catherine Cross, CEO, mãe, esposa. Não mercadoria danificada, apenas extraordinariamente abençoada. E, finalmente, minha família estava começando a enxergar isso. Se eles conseguiriam aceitar, celebrar e apoiar, ainda estava por ser visto. Mas, pelo menos agora, sabiam a verdade. E isso valeu quase todos os 5 anos de pena. Quase. Olhei pelo retrovisor para meus 5 filhos dormindo e sorri. Era isso que completude significava. Não um chá de bebê cheio de decorações cor-de-rosa. Não a aprovação da minha família. Mas isso. 5 cadeirinhas de carro, um marido incrível e uma vida tão cheia que às vezes parecia que ia explodir. Amanhã eu tinha uma reunião do conselho. Na semana que vem, Alexander teria uma palestra principal em uma conferência de neurocirurgia. E no mês que vem, levaríamos os 5 filhos para Disney World, porque prometemos isso aos trigêmeos, e nós sempre cumprimos nossas promessas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Nathalie. Obrigada por ter vindo hoje e por me deixar fazer parte da vida deles. Seus filhos são incríveis. Você é incrível. Me desculpe por tudo. Eu digitei de volta, obrigada. Te vejo no dia de ação de graças. Outro texto, desta vez da mamãe. Eu te amo, Catherine. Todos vocês. Mal posso esperar para ser uma avó de verdade dessas crianças lindas. Nós também te amamos, mãe, respondi. E eu disse isso de verdade, porque família é complicada e bagunçada. E às vezes eles te chamam de mercadoria danificada em chás de bebê. Mas ainda assim é família. E agora, pelo menos, podíamos recomeçar com a verdade em vez de suposições. Com 5 netos em vez de 0, com o conhecimento de que às vezes a filha que você sente pena é, na verdade, a filha que tem tudo. Alexander estendeu a mão e apertou a minha. Vamos para casa? Perguntou. Olhei para nossos 5 filhos dormindo, nossa vida cheia, nosso caos lindo. Casa, concordei, dirigindo em direção a Beacon Hill, em direção à nossa casa de 7 quartos, em direção à nossa vida. A vida que construí em segredo, enquanto minha família assumia que eu estava quebrada. A vida que provava que eu não era nada disso. A vida que finalmente era completamente e perfeitamente minha.